E olha, o professor Paulo Rabelo de Castro, economista, nosso colunista aqui no Jornal Gente, está chegando para falar a respeito desse assunto. Mais um que cai no episódio do Banco Master e que coloca uma luz, não é, professor, sobre fundos de pensão no Brasil e como é feita a gestão desses fundos. Queria começar aqui do básico, já dando bom dia ao senhor, pedir para o senhor contar para a gente como é que funciona isso. Qual que é o dinheiro que entra, quem coloca dinheiro em fundo de pensão, como esse, o Rio Previdência, e quem fiscaliza o gestor desses fundos para ver se o dinheiro que vai ser usado lá na frente pelo servidor público está ou não sendo bem gerido. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, bancada. Bom dia para você que nos acompanha no Jornal Gente. Thaís, infelizmente você mais uma vez pautou um assunto que nos envergonha, a todos nós aqui da bancada, da Band inteira, do país inteiro, que estamos assistindo a mais um capítulo de um episódio, de uma novela de assalto de alguns grupos criminosos às poupanças populares. Que são essas poupanças populares? Uma delas é exatamente a constituição de fundos de previdência. Fundos de previdência representam a segurança para o futuro de grupos que se reúnem ou em torno de empresas, quando são fundos previdenciários de empresas privadas, principalmente, mas pode ser fundos de empresas estatais. Existe, por exemplo, um fundo previdenciário da Petrobras, existe fundo previdenciário dos servidores da Caixa Econômica, outro fundo previdenciário dos servidores do Banco do Brasil, BNDES, e assim por diante. E existem fundos também referentes a servidores públicos federais e servidores públicos estaduais e municipais. Há centenas de fundos previdenciários referidos a, por exemplo, servidores de prefeituras. Portanto, nós estamos falando de muitos bilhões, centenas de bilhões de reais acumulados para garantir as futuras aposentadorias e, inclusive, as aposentadorias atuais daqueles que já estão em gozo de benefício. As regras de cautela e de prudência nos investimentos já é muito bem estabelecida, não só pelas autoridades maiores do país, o próprio Banco Central, como existem leis que regulam esse assunto, e também existe a autoridade previdenciária que estabelece normas mais detalhadas e regulamentações para a escolha das aplicações. Indo ao assunto de mais esse capítulo trágico de assalto à poupança popular previdenciária, no caso do Rio Previdência, eu acabo de ouvir, segundo o relato de vocês, a declaração do tal Marcos, aliás, Davis Marco, que afirma que a culpa é de outro. Não é ele, presidente do Rio Previdência, que responde pela cautela e pela prudência nos investimentos. Não, são as autoridades que deveriam ter vigiado a sua conduta. Ele é uma criança num parquinho, ele é um irresponsável, ele é um incapaz, ele não responde pelos seus atos. É isso que ele quer alegar. Óbvio que isso se trata de uma mera desculpa esfarrapada para um completo atropelo das regras de conduta de investimentos prudentes. Não existe desculpa nenhuma para que ele tivesse enfiado 970 bilhões. Eu até olhei de novo o número, 970 milhões, na realidade, de reais, quase 1 bilhão de reais de um fundo previdenciário em papéis que rendiam exageradamente muito
e que não tem, no caso dele, a cobertura, isso é muito importante que se diga, do Fundo Garantidor de Crédito, do tal FGC. Essa cobertura, como nós temos aqui mencionado a todos que nos acompanham seguidamente, ela está limitada a um teto por CNPJ ou por CPF de R$ 250 mil. Portanto, são investimentos que não têm nada a ver com 970 milhões de reais, arredondando quase 1 bilhão, que, obviamente, estão muito arriscados de ser perdidos. Prejudicados disso são, na linha de frente, todos os servidores do Rio de Janeiro, não tenho a menor dúvida disso, porque eles têm uma diminuição gravíssima das suas disponibilidades previdenciárias, que provavelmente não vão ser repostas, e também existe um prejuízo grande para quem? Para todos os contribuintes do Rio de Janeiro, porque no final e ao cabo, nós aqui temos sempre insistido nisso, é você, contribuinte, é você, pagador de impostos, que vai pagar por cada ato de irresponsabilidade administrativa que ocorre na sua prefeitura, no seu estado e no seu país. Nós estamos sempre bancando os trouxas no nosso país por assistirmos sem poder reagir ou sem querermos reagir a esse assalto constante às nossas poupanças, porque a nossa poupança vai para pagar impostos ao invés de contribuir para alguma compra, algum investimento que nós iríamos fazer, e no final de contas esse dinheiro é todo jogado fora para cobrir o assalto praticado pela equipe do senhor Davis Marcum. Então, professor, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. Eu estava aqui pensando, né? Não é o primeiro caso, o primeiro escândalo envolvendo a aplicação, no mínimo, irresponsável, né, de gestores de fundos de previdência no mercado financeiro. A gente já teve escândalos recentes. Teve o caso, por exemplo, da Postales, que é o fundo de previdência dos Correios, e que aconteceu uma questão muito semelhante a essa, mas quem pagou a conta foram os próprios funcionários dos Correios. Eles pagam isso mensalmente, né? Exatamente o rombo decorrente de toda essa confusão. Mas eu estava pensando aqui, é claro que esse malandro que diz que a culpa, no caso do Rio Previdência, é do Banco Central ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, né, que é quem investiga, fiscaliza os fundos de pensão. Mas, assim, de outro lado, a gente observa que esses caras são investidos na função de direção desses fundos de pensão, que movimentam recursos bilionários, e eles não têm nenhum tipo de freio, né? A decisão é deles. Essa superintendência, por exemplo, de Previdência Complementar, Previc, ela não deveria ser mais proativa? Quem é que fiscaliza, quem é que monitora esses investimentos feitos por fundos de pensão, e são muitos em todo o Brasil? Você já citou a Previc. Eu acho que essa instituição poderia e deveria fazer uma reavaliação do seu modus operandi. Aqui, obviamente, nós estamos falando para um público mais leigo e, portanto, ninguém tem obrigação de entrar em detalhes técnicos, mas há instrumentos mais do que eficientes para se estabelecer uma carteira de investimentos adequada aos compromissos previdenciários de cada fundo desses. O fundo de pensão, ele todo mês está tendo pagamentos a fazer para aqueles, como eu disse, que já estão em gozo de benefícios. Portanto, é preciso que os investimentos tenham liquidez e, ao mesmo tempo, uma prudente rentabilidade
para que, ao longo do tempo, haja um casamento entre os desembolsos que vão sendo feitos e os recebimentos, não só das novas contribuições dos participantes que ainda estão acumulando seu pecúlio, das instituições que também copatrocinam, muitas vezes é o próprio Estado, e, portanto, como eu disse, cada contribuinte de impostos também é um contribuinte de todos esses fundos previdenciários, ou seja, todos nós levamos a breca, todos nós, inclusive você que está nos ouvindo, nos assistindo. Você pensa que diz respeito a um prejuízo de outra pessoa, mas é o nosso prejuízo, em qualquer nível. E, portanto, não só essa autoridade previdenciária pode e deve estabelecer critérios de diversificação, que é atende aquele velho ditado, não colocar todos os ovos na mesma cesta, é preciso diversificar, porque um ou outro ovo sempre quebra num trajeto. Portanto, nós temos que fazer um acondicionamento e fazer também uma diversificação do quê? Do risco de um resultado adverso em algum investimento. Isso é da vida. O importante é que nós tenhamos controle desse nível de adversidade ou desse nível de eventuais prejuízos. Você mencionava o caso da Postales, eu acompanhei, na qualidade de classificador de risco, alguns desses investimentos. E como classificador de risco, eu, se tivesse mais tempo, poderia contar essa história, pude acompanhar uma operação que foi muito rumorosa e acabou na polícia, tendo em vista o fato de que ela começou como um investimento de risco mediano. Obviamente, nós apontamos os riscos que havia na operação, porque, repito para todos vocês que nos assistem, a vida é risco, não existe investimento nenhum sem risco. Aliás, nós estamos vendo aí que o Master ele captava dizendo que não havia risco nenhum, e o risco existe. Inclusive, as pessoas ainda não receberam no limite de 250 mil, o que mostra que a vida é risco e o que nós temos é que controlar risco. Para isso existem, por exemplo, entre outros colaboradores de avaliação de riscos, as agências classificadoras de risco, as chamadas agências de rating. Nós até agora nem falamos sobre agências de rating. Nós não perguntamos, por exemplo, se esses investimentos todos do Rio Previdência foram classificados quanto ao risco. No caso, nós classificamos alguns papéis que foram depois adquiridos pela Postales, e esse risco inicialmente era mediano, mas o acompanhamento da operação e da situação financeira do emissor precisa ser constante, Cláudio. Por exemplo, o Banco Master emitiu uma debênture, ele tem um risco mediano. Nós não podemos largar essa operação e esquecer a operação porque ela teve um risco inicial, vamos dizer, considerado aceitável pela agência de rating. Não, nós temos que acompanhar diuturnamente a situação, a saúde financeira do Banco Master, assim como temos que acompanhar do Banco Itaú, do Banco Bradesco, do Banco do Brasil, como temos que acompanhar a saúde financeira do emissor, governo brasileiro. Todos os emissores precisam ter acompanhamento. E, às vezes, as notas de rating sobem quando essa saúde financeira de uma instituição emissora se torna uma saúde mais robusta. E, muitas vezes, a nota, no caso dessas emissões que foram compradas pelo Postales, foram baixadas pela empresa que eu dirigia, foram baixadas conveniente e antecipadamente. Você sabe o que aconteceu? Ao invés, e havia uma cláusula de saída, só que a instituição previdenciária, ao invés de exercer a cláusula de saída e proteger o seu investimento, ela resolveu trocar as garantias que havia. As garantias que eram sólidas foram trocadas por garantias fluidas e continuou na operação. E quem é que bancou? Nós, obviamente, aí reduzimos essa nota para um nível catastroficamente baixo, mas a decisão já tinha sido tomada dentro do fundo previdenciário,
obviamente com todas as implicações que você deve considerar. Neste caso, a agência de rating cumpriu adequadamente seu papel de acompanhar a deterioração e avisar antecipadamente, mas a gente avisa. Entretanto, o investidor ele tem que ter a responsabilidade. Você vai perguntar, mas no Rio Previdência? No Rio Previdência, existem assentos para os próprios participantes. Os participantes votam em conselheiros. Onde estão esses conselheiros? Portanto, existe uma cadeia de responsabilidades, até usar a palavra cadeia é um ato falho meu, não é? Porque é uma situação de cadeia, realmente, e nós temos que analisar mais aprofundadamente. Quem sabe o jornalismo da Band faz uma matéria especial só sobre esses cuidados que os investimentos ditos de poupanças populares precisam ter daqui para frente para o Brasil começar a dar certo. E, obviamente, sem poupança de longo prazo, também nós não temos investimentos de longo prazo e o nosso país fica sempre devendo em termos de crescimento econômico. São implicações gravíssimas de tudo que nós estamos vendo acontecer. Não é só um caso de polícia, é um caso também de deterioração econômica profunda. Professor Bonjour, aqui de Paris, tudo bom com o senhor? Sempre abrilhantando aí nossa semana Bonjour, Sônia. com todos os assuntos. E eu queria levantar um outro com o senhor. Quanto custa e qual que é a serventia dos tribunais de contas estaduais? Esse é um outro braço controlador, fiscalizador, que você acaba de mencionar, que poderia ter um setor, uma seção dedicada a essa avaliação. E a gente não ouve falar também de uma atividade mais, vamos dizer assim, rotineira e, ao mesmo tempo, protagonista dos chamados TCEs, dos Tribunais de Contas dos Estados. E, no caso, existem também em algumas capitais, tribunais de contas dos municípios, como existe o Tribunal de Contas do município de São Paulo, do Rio de Janeiro, e de várias outras importantes cidades. Portanto, você nota, Sônia, que nós temos toda uma arquitetura de controles. Só que a gente tem que se perguntar, e essa arquitetura de controles e de controladores funciona? Ou esses controladores estão só recebendo super salários no final do mês, sem exercer adequada e antecipadamente as suas funções? Porque eu posso dizer a você, com toda certeza e com a segurança de experiência vivida nessa atividade de classificação de riscos, quando a gente consegue capturar os riscos com a devida antecipação, os acidentes deixam de acontecer e as fraudes acabam não acontecendo. No caso, eu fiz o relato de uma situação em que a agência de rating soprou o apito, o juiz marcou a falta, mas os jogadores e o público simplesmente desconsideraram o nosso apito. Em outras situações, o apito não é ouvido e, portanto, aí os acidentes acontecem, não é? Outro dia eu tive num voo que é muito comum, em que já estávamos embarcados, o capitão o comandante mandou avisar que a gente deveria desembarcar por problema técnico. A gente fica muito chateado, teve uma demora de algumas horas depois, mas a gente prefere que haja essa prevenção do acidente em terra do que o capitão mandar a gente desembarcar a 10 mil metros de altura, não é? Professor, para a gente finalizar, se a arrecadação está em nível recorde e mesmo assim o déficit persiste, o problema central está mais do lado das despesas obrigatórias, dos juros da dívida, do orçamento. Onde que está o problema, professor Paulo Rabelo? O problema não está em nenhuma dessas rubricas exatamente, Pedro, mas a sua pergunta é muito boa porque toca num assunto, mais uma vez, que é o que temos falado ao longo da nossa conversa toda, que é a respeito de pessoas. Pessoas que não cumprem aquilo que foi combinado no perfil das suas atividades.
pessoas que não são responsáveis pelos cargos e funções que assumem. E no caso, eu vou dizer, mas no caso da despesa pública, quem são essas pessoas que não assumem essas responsabilidades? A primeira pessoa coletiva chama-se Congresso Nacional. O Congresso Nacional parece uma mistura de parquinho e quermesse. É uma situação em que nós estamos financiando a permanência desses quase 600 indivíduos que, com honrosas exceções, que muitas vezes votam contra disparates, majoritariamente ajudam a assaltar o país, Pedro. Portanto, não é a rubrica dívida, não é a rubrica exatamente orçamento, tudo isso já é a consequência de uma só atitude. O congressista chega lá e ele se acha sócio das despesas que ele vai aprovar. Uma escandalosa demonstração disso foi dada ontem, algo que também nos envergonha muitíssimo, quando a Câmara acaba de votar super salários muito acima do teto que é estabelecido pelos vencimentos do ministro do Supremo Tribunal, que já é um valor razoável, de 44 mil, sobre o qual ainda há vários penduricados que já estão aprovados aí historicamente, portanto, ganha-se mais do que isso. Entretanto, o que é pior é que, desta feita, fizeram novas concessões malandras, e através das quais, segundo dizem as primeiras fontes, um salário pode chegar a perto de R$80 mil por conta das atividades meritórias de um servidor da Câmara ou do Senado Federal. Além do mais, tem uma regra estúpida que foi estabelecida, que o sujeito, me ajuda aí, Cláudio, trabalha 3 dias e ganha 1 de descanso. Quer dizer, são pessoas permanentemente em situação de fadiga. São indivíduos fadigados, indivíduos que talvez tivessem que ser todos dispensados porque eles têm um problema clínico. Burnout, professor. Eles precisam descansar um dia a cada 3 que trabalham. Talvez o que fosse necessário é, em outubro, a gente votar para um presidente da República que dispensasse todos esses servidores fadigados e estabelecesse um concurso para pessoas com saúde para trabalhar pelo bem do Brasil e receber salários justos como remuneração pela sua contribuição. Nós estamos, de fato, nos últimos dias de Pompeia. E Pompeia está sendo coberta pela lava da corrupção. E a corrupção é instalada e legalizada pelo Congresso Nacional. Esse é o responsável. Obviamente, se você olhar o Poder Judiciário, que se mete e se arvora a respeito de tudo, curiosamente, ele é silente em relação aos episódios do assalto público. Ele está sempre silente. E o Executivo hoje, ele chega a ser patético. A defesa que fez ontem o presidente Lula do Supremo Tribunal Federal, uma defesa que ninguém pediu, ela é estranha, ela é esquisita, e, além do mais, ela é patética. Ele lendo aquele documento, atropelando-se nas palavras, porque alguém certamente mandou ele defender o Supremo Tribunal Federal. E, portanto, temos uma contaminação vergonhosa dos 3 poderes, os 3 mancomunados, e eles se arvorando a serem os arautos e os defensores do Estado Democrático de Direito. Eu acho que nós aqui no Jornal Gente somos mais defensores do Estado Democrático de Direito do que esses senhores. Professor Paulo Rabelo de Castro dando uma aula aqui para a gente sobre visão de país e sobre funcionamento de algumas instituições. Nesse caso dos salários, professor, tem uma malandragem a mais, porque como entra como verba indenizatória, esse além-teto não paga imposto de renda. Olha, é o emprego dos sonhos.
trabalha 3 Pois dias, nem folga tinha me 1, atentado para isso. ganha 80 mil e aí quase não paga imposto de renda. Olha, a gente tem que se indignar com isso todos os Certamente é dias. enquadrado como sendo indenização, não é, Thaís? Isso, exatamente. E aí, como é indenização... Indenização do quê, né? Sobre ele, não. Eles, então, estão na faixa isenta. Isso. Né? Eles passam a ser mais um dos coitadinhos. Então, se já são fadigados e, além do mais, são financeiramente carentes, aí mesmo que não deveriam poder trabalhar para o país, porque para o país nós precisamos de pessoas sérias e que tenham condições de comparecer ao trabalho sem carências. Não é? Olha, nós deveríamos aqui iniciar no Jornal Gente uma reação popular a essa decisão da Câmara, bloquear essa decisão da Câmara. Isto é uma vergonha. Quem vai fazer? Eu espero que a partir dessa manifestação, não só a nossa rede de comunicação, como outras redes de comunicação, comecem a ajudar o país a se insurgir. O problema, professor, é quem é que bloquearia, né? Porque, afinal de contas, uns protegem os outros no setor público. Eu ouvi de um empresário esses dias a constatação, quando se falava sobre essa votação, essa decisão que era iminente, ele dizendo que o que ele vê aqui em Brasília é uma gigantesca organização criminosa, ali sempre de olho em formas formas malandras de tomar dinheiro público, tirar dinheiro do tesouro para meter no bolso. Essa é uma avaliação um tanto quanto radical, mas faz a gente pensar. Ontem, só para ilustrar essa situação, durante a sessão que aprovou esse absurdo, a deputada Júlia Zanata fez uma pergunta ao presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Disse: presidente, só para confirmar, quer dizer então que nós estamos voltando uma medida que vai fazer com que essas pessoas ganhem mais, recebam salários maiores do que os de deputados federais, que são os chefes, né? Ele respondeu simplesmente sim, e sem ruborizar. Professor Paulo Rabelo, obrigado pela participação. Semana que vem tem mais nesse horário aqui no Jornal Gente, hein? Sempre bom ouvi-lo. Um bom dia, Pedro, um bom dia, bancada. Melhores dias virão.